O Ancelotti foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira no dia 12 de 5 de 2025, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, uma segunda-feira. Um anúncio que pegou o torcedor brasileiro desprevenido, né, não de surpresa, porque é uma novela longa já, mas sim desprevenido pela antecedência do anúncio. O Ancelotti ainda tem contrato com o Real Madrid, vai seguir o seu contrato aí até o final de La Liga e depois vai assumir a seleção brasileira aí para a Copa de 2026. E este vídeo é para falarmos sobre isso, sobre a expectativa de Ancelotti a comando da amarelinha. Antes de mais nada, meu nome é Gustavo Rezende, eu espero que você que esteja assistindo aí esteja bem e vou pedir também para você curtir o vídeo aqui, compartilhar com seus amigos e se inscrever também para não perder nenhum conteúdo que vamos postar aí nos próximos dias, beleza? Indo para o assunto do vídeo, que é o mais importante neste momento, né, o assunto da segunda-feira e provavelmente da semana, até o Ancelotti assumir, né, o Ancelotti hoje, na segunda-feira, no dia 12, no dia 13, vai ter uma coletiva com o Real Madrid para o jogo de quarta-feira, né, e vamos ver aí como é que vai ser essa coletiva, porque agora realmente é um assunto que pegou todo mundo aí desprevenido, podemos dizer assim. O Ancelotti é um técnico muito grande, né? E como dito aí pelo anúncio da seleção brasileira, né? Um dos maiores técnicos do mundo, assumindo a maior seleção do mundo. O Ancelotti é um cara que tem um currículo muito interessante, né? O maior vencedor de Champions, o técnico com mais Champions na história, tem 5 Champions. É o técnico também com mais vitórias e jogos pela Champions League com o Real Madrid e o treinador mais vitorioso também do Real Madrid, né? Colocando ele aí como, para muitos, o maior técnico da história do Real Madrid. Só nessa última passagem dele, que é a mais vitoriosa, nesses 4 anos, venceu 11 títulos. Então ele tem sim uma campanha muito interessante. Apesar dessa última temporada não ser boa, a temporada passada foi espetacular a critério de desempenho do Ancelotti como treinador, né? Então tem aí o lado bom, o lado ruim que você pode ver nisso. E esse vídeo aqui é pra gente realmente avaliar esses pontos do anúncio de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, né? O que pode chamar mais a atenção aí do torcedor brasileiro de início é que ele é um técnico estrangeiro e tem muito brasileiro que realmente não curte a ideia de ter um técnico estrangeiro a comando da seleção brasileira. Mas convenhamos que nos últimos anos os técnicos do futebol brasileiro não têm feito bom trabalho na seleção e não temos neste momento um técnico ali livre no mercado ou disposto a assumir a seleção brasileira do jeito que ela está atualmente, né, que não está bem. Então o Ancelotti é o cara aí que se colocou à frente e eu acho sim que é o cara mais adequado para isso neste momento. Ele tem um currículo muito grande, um bom histórico com jogadores brasileiros. Isso pode ser um fator muito positivo para a seleção brasileira e eu já vou entrar um pouco nesse ponto, né? Vamos falar até sobre agora o Ancelotti como técnico e o que esperar dessa seleção brasileira no comando dele. Ele é um técnico adaptável, acredito que esse seja um dos principais fatores, né, que a CBF quis escolher ele para ser esse técnico da seleção brasileira. Ele é um técnico que sabe entender o que o jogo está pedindo e se adaptar ao jogo. Então ele tem jogos que vence no contra-ataque, tem jogos que ele consegue dominar a partida, ele se dá bem em vários estilos de jogos, em várias ligas, como já vimos ele comandando várias ligas aí ao longo dos anos, né? Tá saindo de uma La Liga agora, mas já foi campeão na Itália, já jogou na Inglaterra, na França, treinou, né, na Inglaterra, na França, então é um técnico com muita bagagem e pode agregar muito à seleção brasileira. E tem um ótimo histórico com jogadores brasileiros, né? A gente pode olhar lá para trás como o Kaká, que foi o melhor do mundo no comando do Ancelotti. Um jogador mais recente também, o melhor ano da carreira do Richarlison foi com o Ancelotti no Everton. E também temos aí os últimos como o próprio Casemiro, o Vinícius Júnior, que vem muito bem no Real Madrid no comando do Ancelotti, né? Assim que o Ancelotti chega é quando o Vini começa a despontar de fato como um dos principais jogadores do mundo. E o Rodrigo, que é uma peça fundamental também. Tem alguns jogadores, é claro, que o Ancelotti não se deu tão bem, ou a gente cogita que não se deu tão bem, né? Mas que ainda podem mudar isso, que é um caso do Endrick também. Mas vamos falar um pouco sobre como ele vai pensar essa seleção brasileira, né? O que a gente imagina que o Ancelotti pode fazer com essa seleção brasileira. Como eu disse, é um técnico muito adaptável, já falou em diversos momentos que gosta de jogar no 4-4-2, e isso de fato é uma coisa que a gente consegue perceber muito no trabalho do Ancelotti. Ele gosta de uma linha de defesa ali com 4 jogadores. Ele jogou na Itália, ele treinou na Itália durante muitos anos e mesmo assim nunca jogou com uma linha de 3 nem nada, sempre 4 zagueiros ali e vai construindo o seu time na base disso. E com as peças que tem. Isso é que eu acho interessante, porque a gente vê o Real Madrid
da temporada passada, por exemplo, onde ele queria muito um centroavante e o Real Madrid não contratou um centroavante titular para ele, né? E ele molda um time de uma forma diferente para adaptar esse time sem um centroavante, jogando no 4-4-2 inclusive. E isso é uma coisa que ele pode fazer na seleção brasileira, apesar da seleção brasileira ter centroavantes interessantes, que eu acredito que ele vai querer usar, porque ele também já apontou que gosta muito de um centroavante. Tanto que pediu na temporada passada, não recebeu pelo Real Madrid, né? E quando veio nessa temporada não foi um centroavante de fato, né? Foi o Mbappé. E aí ele também teve que moldar o time de uma forma diferente ali, perdeu peças importantes. O Real Madrid não reforçou a linha de defesa, e isso deixa o time muito desbalanceado também. E na seleção brasileira, ele vai escolher os seus próprios jogadores e vai poder montar o time do jeito que ele preferir, o decorrer do adversário ali que ele tiver nos jogos, né? Então, mas olhando para as peças que temos e o que a gente pode esperar das convocações do Ancelotti, dos times do Ancelotti, dá sim para fazer uma variação de 4-4-2 ou até um 4-3-3, que é uma formação que ele usa também, né? Quando ele chega no Real Madrid nessa nova passagem, ele usa um 4-3-3 com o Benzema, o Vini, o Rodrigo e o Benzema. Na maioria das vezes, na verdade, era o Vini, o Benzema e o Valverde, né? E aí eu vou entrar um pouco nesse ponto, porque é um time que ataca no 4-3-3, mas se defende no 4-4-2. O Valverde vinha para o meio campo, e quando é o Rodrigo ali, ele também fazia isso. Isso é uma coisa que ele pode explorar. Você ter uma linha de 4 defensores ali, 3 meio-campistas, mais meio-campistas mesmo, né? A gente até pode projetar uma volta do Casemiro para a seleção brasileira, que é um cara que o Ancelotti gosta muito e tá voltando a jogar bem no United. Então pode ser um cara que pinte aí na próxima convocação da seleção brasileira, que vai dar uma confiança ali para o setor de meio campo. Então você pode ter o meio campo, por exemplo, com o Casemiro, o Bruno Guimarães, o Gerson, e aí você coloca uma linha de 3 ali na frente na hora de atacar, com o Vinícius Júnior na esquerda, o Rodrigo ali no meio e o Rafinha. E aí quando o time tá defendendo, fica o Vini e o Rodrigo mais à frente, o Rafinha recua um pouco, já que é um cara que se doa muito defensivamente também, né? Bem reconhecido por isso, e pode recuar para fazer isso, e pode recuar para fazer essa linha de 4 e aí ficar no 4-4-2. Outra opção é jogar de fato como ele jogou na temporada passada do Real Madrid, né? Fazendo aquele losango no meio campo, você tem uma linha de 4 defensores, um volante, que nesse caso seria o Casemiro, né? Você tem o Bruno Guimarães e o Gerson ali do lado, e um meia atacante mais à frente, que aí pode ser o caso de ser o Rodrigo, e aí você coloca o Vini e o Rafinha mais à frente, ou você pode sacar um dos dois e colocar um centroavante. Pode ser uma seleção com o Rodrigo de meia atacante, o Vini e o Pedro, por exemplo, né? Então, ele gosta de ter o centroavante ali, ele pode usar isso na seleção brasileira. Vamos ver como é que ele vai moldar isso. E o mais legal que eu acho de você ter um cara como o Ancelotti na seleção brasileira é que ele vai ter peito para bancar algumas decisões. Pelo menos eu espero que ele tenha peito para fazer isso, né? Você, cara, preciso tirar o Rodrigo do jogo, ou essa formação que eu tô vendo aqui, eu vou ter que sacar ou o Vini, ou o Rafinha, ou o Rodrigo nesse momento da seleção para eu querer usar o 9 que eu quero de fato. E ele tem peito para fazer isso, é o Ancelotti. Ele é muito grande no futebol, e se tem alguém que tem peito para fazer isso ali na seleção brasileira, vai ser ele. E o pessoal vai olhar para ele de um jeito diferente, né? Uma curiosidade que eu tenho também é como vai ser o olhar dele para os jogadores que atuam aqui no Brasil, né? Como eu pontuei aqui, o Gerson é o cara que estava sendo muito convocado e estava atuando bem na seleção brasileira, então vai ser um cara observado mais de perto também. O próprio Pedro, que é o principal centroavante que temos hoje. Tem o Endrick também despontando muito, né? Mas vai ter toda essa questão do relacionamento dele com o Ancelotti. Vamos ver como é que o Ancelotti vai lidar com isso na seleção brasileira. E acredito que se ele convocar o Endrick agora, não vai para ser titular. Acho que vai ser um cara para ficar no banco ali, para entrar no decorrer da partida. E o Pedro pode ser esse centroavante que ele quer. E é um cara que de muita qualidade, né? Que sai bem da área também, faz um pivô muito bom que pode abrir espaço para os pontas entrarem na área. Então é um estilo de jogo que o Ancelotti vai conseguir explorar muita coisa nessa seleção brasileira e que eu acho que pode ser sim interessante, que pode agregar muito na seleção. Então a seleção tem um plantel muito legal. Muita gente fala, né, que a seleção brasileira não tem muitos jogadores bons, e isso não é verdade. Você tem aí o Vini, que ganhou o The Best na temporada passada, o Rafinha que está brigando para ser nessa temporada, o Rodrigo, que é fundamental para o Real Madrid, o Casemiro no United, o Bruno Guimarães, que é uma peça fundamental do time de Premier League. Você tem o Gerson, que está jogando muito bem no Flamengo, o próprio Pedro. Na linha de defesa você tem o Marquinhos, que é capitão do PSG, que é um dos times que joga o melhor futebol dessa temporada. O Militão, quando voltar, vai estar bem. O Murilo,
o Bremer na Juventus. É claro que as laterais é o ponto que chama mais atenção. Isso ele vai ter que olhar com mais cuidado mesmo. Eu acho que essa vida do Ancelotti pode abrir uma porta ali para o Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, que é um cara muito interessante, que pode agregar muito para o futebol da seleção brasileira, que os técnicos brasileiros não olhavam tanto. Então, o mais legal de você ter um técnico estrangeiro e um técnico do tamanho do Ancelotti é que ele vai ter um olhar diferente para as convocações. Eu acho que isso pode ser interessante. Não acho que essa primeira convocação dele vai sair do óbvio, vão ter jogadores muito parecidos que a gente vê, porque é esse plantel que a gente tem, mas o que ele vai fazer em campo, o que ele vai colocar em campo pode ser muito interessante, até porque ele é um técnico que sabe enxergar o jogo e se adaptar ao jogo ao decorrer da partida. Isso pode ser muito interessante para o Brasil, ainda mais na fase que está, né? Porque o que a gente mais vê no Real Madrid é um time que muitas vezes, até quando tem dificuldade de jogar, consegue vencer, e vencer com firmeza. E a seleção brasileira, neste momento, precisa disso, precisa vencer para se classificar com tranquilidade e chegar na Copa bem. Então o Ancelotti é a peça fundamental para isso, eu acredito que seja a principal escolha e a melhor escolha. Então a CBF acerta nesse fato, né? Vamos ver aí como é que vai ser de fato os primeiros momentos do Ancelotti com a seleção brasileira, a relação dele com os jogadores. Ele tem uma relação boa com os jogadores brasileiros, isso ajuda também dele já ter uma experiência ali no contato, saber como os jogadores brasileiros que vão para a Europa pensam. Isso pode agregar muito também esse convívio com a seleção brasileira. Eu estou muito empolgado com o Ancelotti na seleção brasileira. Temos que ver como é que vai ser o andar da carruagem, né? Mas tem muito futuro e eu acho que pode sim dar muito certo e ajudar a gente a ter uma seleção mais equilibrada do que a gente tem tendo desde a última Copa do Mundo, né? Então a expectativa está alta, sim, está muito boa. Acho que foi a melhor escolha que a CBF poderia ter feito para a seleção brasileira, mas eu quero saber de vocês. Coloca nos comentários o que vocês acham que vai ser da seleção brasileira no comando do Ancelotti. Se vocês gostaram, se não gostaram, eu quero saber, conversa com a gente aqui e fica ligado aí para não perder mais nenhum conteúdo que temos aqui. Então, se inscreve aqui e curte o vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!